Está em contato conosco o diretor técnico da empresa gaúcha de rodovias, a EGR, Luiz Fernando Vanacor, para abordar aquilo que já está sendo feito, aquilo que já deveria estar feito e que ainda não foi, aquilo que está previsto para o ano de 2023, e a gente pega o gancho, Vanacor, a respeito de uma entrevista que fizemos com o diretor-presidente da EGR em julho do ano passado, dia 28 de julho, para ser mais exato, quando o Luiz Fernando Záquia disse para aqui o Grupo Independente, nesse mesmo programa, que deveríamos ter a conclusão já de obras no mês de novembro do ano passado, um trecho de 29,8, praticamente 30 quilômetros recapeado. A gente vê que essa obra está acontecendo, mas talvez não na velocidade como se estimava, e especialmente duas novas rotatórias que seriam instaladas, ou que serão instaladas nos quilômetros 27 e 29, que também não estão acontecendo ainda. Então a gente vai tentar atualizar essa situação, um investimento total de 26 milhões, se é que não teve um aumento, aí muitas vezes tem questão de aditivo, necessidades, muda o preço do material. Vamos tentar atualizar para a nossa região aqui, Luiz Fernando Vanacor, diretor técnico da EGR. Tudo bem? Boa tarde. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar aí. O Vanacor parece que está falando, não sei se o microfone está ligado. Agora sim. Corrigi aqui. Bom, okay. Boa tarde a todos. Vamos lá, então. A respeito das obras, né, da 453, ali entre Lajeado e Venâncio Aires, nós tínhamos essa programação inicial de conclusão até o final do ano passado. Entretanto, a gente teve que fazer, claro, as adaptações, início de todo o processo como mesmo falou, ajustes no contrato, essas situações assim fizeram que a gente conduziram a execução da obra agora nesse período mais, propriamente dito ali, com visão mais da relação da manutenção do pavimento, agora nos meses de dezembro e janeiro. Nós estamos agora concluindo aí o trecho, todo o trecho foi recuperado, a parte existente do caso, né? E aí foi recapeado toda uma extensão lá, desde o quilômetro 0, que fica em Venâncio Aires, até o quilômetro 18, já havia sido concluído no passado ali até o quilômetro 20. Então, nós temos agora até a praça de Venâncio Aires, até a praça de pedágio totalmente recuperada. Está sendo feita aí a conclusão da sinalização, será reforçado tanto a sinalização horizontal, com as pinturas e com a questão da parte ótica também, que são aquelas taxas que dão à noite uma outra visão. Está sendo colocado, estão sendo implantados tudo isso. Nós mudamos um pouco o planejamento, tendo em vista que duas empresas, para acelerar a manutenção, principalmente porque era o grande problema da rodovia, era o estado da condição de rolamento do pavimento da rodovia. Nós entramos com duas frentes de trabalho, com duas empresas que fazem parte do consórcio, atuando simultaneamente. Isso gerou, por exemplo, 2 pontos de parada de obras, de parada dos veículos dos usuários ao longo da rodovia em 30 quilômetros. Ou seja, você no deslocamento teria 2 pontos de parada, isso aí prejudicaria muito a circulação dos veículos. Se nós adicionássemos ainda a questão ali no 27, no 29, do início das obras de interseção. Veja bem, entre Lajeado e Cruzeiro está sendo feita a obra ali da passagem da PRF, que está no trecho da EGR, é uma obra da Prefeitura de Lajeado, com convênio junto com o DAER, daquela travessia. Somado ainda, nós tínhamos os nossos 2 pontos de manutenção ao longo na parte entre o quilômetro 0 e o quilômetro 18, que vieram as duas frentes se movimentando desde Venâncio Aires, as duas no sentido da Lajeado. Nós incluímos mais as 2 paradas, 2 pontos de paradas ali, que seria o quilômetro 27 e no quilômetro 29, nós teríamos aí no total de 5 pontos de interrupção de tráfego ao longo da rodovia de 30 quilômetros. Isso aí seria um incômodo muito grande para a população, para os usuários. Então, nós resolvemos fazer o seguinte: priorizarmos a manutenção
Quando tem ali a questão do ponto na BRF ali, a questão da obra que está sendo executada, um ponto de transtorno, o usuário sempre tem alguma coisa que pode transtornar o deslocamento, né? Mais esses 2 pontos ao longo da rodovia, priorizamos a manutenção, deixando o trecho com uma condição de rolamento extremamente recuperada, confortável, isento de deformações. Fizemos com esse objetivo. Por isso que a gente fez uma mudança na questão da programação para interferir menos ainda a respeito do trânsito. Está se programando agora as intervenções que são do 27 e 29, avaliando as questões aí de novas intervenções que possam ocorrer nesse segmento, para poder fazer ali a programação e a realização das etapas que faltam agora, que são no contrato, a realização da interseção do quilômetro 27 e do quilômetro 29. Luiz Fernando, o senhor fala que foi mudado um pouco o planejamento, até por questões de alterações no trânsito, mas as questões daquilo que seria executado, como as rótulas, as ampliações de acesso, isso igual fica mantido, ou também há mudança nesse sentido? Não, fica mantido. O que eu lhe digo que a gente não fez simultaneamente todas, porque gerariam 5 pontos. Você se deslocar de Lajeado em direção a Venâncio Aires, você teria 5 pontos de parada no deslocamento, porque sempre tem as obras, aí gera algum tipo de transtorno no trânsito, você teria esses 5 pontos de transtornos no trânsito. Ou seja, 2 da manutenção do pavimento, que estavam acontecendo entre o quilômetro 0 e o 18, mas mais os 2 das 2 interseções, que a gente quer até fazer junto essas interseções, e somado ainda a obra da BRF, que também tem os seus inconvenientes, apesar de não é uma obra da EGR, mas gera os inconvenientes no deslocamento aí de Lajeado. Até por isso que a gente fez só uma mudança. Priorizamos a manutenção e agora vamos fazer ali as avaliações necessárias e dar continuidade ali com a implantação das 2 rótulas ali do quilômetro 27 e 29. Elas continuam programadas, continuam no contrato, tem a ideia de realização, não há nenhum tipo de pensamento em não executar, bem pelo contrário, já estão contratadas, inclusive, e isso só foi uma mudança para evitar o inconveniente aí ao deslocamento nesses 30 quilômetros. E qual é o novo prazo? O novo prazo, então, Luiz Fernando Vanacor, até porque a comunidade lá do bairro Floresta, de outros bairros aí que são afetados pela 453, o presidente Jaime Borger até entrou em contato com a nossa equipe aqui, querendo saber qual é a previsão, como é que está essa obra, né? Porque era para ser novembro. Qual é o novo prazo agora? Independente que o senhor explicou que teve essa questão de não afetar tanto o trânsito, por mais que ele é afetado sim, e a gente sabe que é praticamente impossível não afetar o tráfego de veículos quando se faz obras nesse sentido. Mas qual é o novo prazo, especialmente na construção dessas 2 novas rotatórias? A ideia é iniciar agora por meados de fevereiro, deixar concluir o que está faltando ali. Aí nós vamos parar com a manutenção, ou seja, da Praça de Pedágio até Venâncio Aires, o deslocamento vai ser contínuo, sem nenhum tipo de transtorno, e aí iniciar as obras das interseções. A gente calcula que nós vamos levar de 4 meses para executar as 2 interseções. Ao longo aí de março, abril, maio, vamos supor que junho nós estaremos concluindo essas 2 obras. E aí depois é que se recupera o pavimento também. Primeiro as obras, essas que são mais complexas, é isso? Isso. Veja bem, nós estamos ali no quilômetro 20 já com a manutenção concluída. A obra é no quilômetro 27. Então, nós fizemos a manutenção, nós vamos avaliar agora a situação, porque existe a previsão de avaliações ali de necessidade de algum tipo de interferência que pode ser realizado, foi previamente anunciado a questão ali de duas obras em cruzeiro, que são ali, por exemplo, entre o quilômetro 20 e o 27. Então, nós temos que avaliar bem a condição de agora iniciarmos as partes que são mais pontuais dessas interseções todas,
e aí voltar a fazer a manutenção nos segmentos remanescentes que ainda vão estar com o pavimento original, com a situação da rodovia original, porque nesses pontos todos há uma mudança no trajeto, ou seja, aonde hoje, no quilômetro 27, por exemplo, tem hoje o seu deslocamento, ali vai ser implantada uma interseção, praticamente o trecho existente ele passa a não ser mais utilizado, né? E passa a ter o seu deslocamento pelas alças das novas interseções. E essas duas novas rótulas, daí elas acontecem as obras simultaneamente ou também conclui uma primeiro para depois fazer a outra? E o que vocês imaginam daí de alterações no trânsito nesse período? Exatamente. Sempre a gente vai fazer a avaliação do desconforto que vai gerar e a gente vai fazer a coordenação do início das obras e da conclusão. Se a gente observar que não dá para ser feitas as duas contínuas, todas elas ao mesmo tempo, ou isso vai trazer algum grande transtorno, a gente procura avaliar essa questão aí e fazer uma programação. A princípio, como tem duas aí que são bem próximas do 27 ou 29, então elas podem ser feitas ao mesmo tempo. Então a gente pretende iniciar elas em março, com conclusão aí de 2, vamos botar assim, eu vou dizer 4 meses para não criar uma expectativa e daqui a pouquinho acontece alguma coisa, de eu dizer um prazo mais curto, aí pode gerar uma expectativa e nós não conseguimos concluir. Mas então, assim, seria 4 meses para a execução dessas duas interseções. E elas, a princípio, vão ser construídas simultaneamente. Pela distância que tem, elas são do 27 e 700, 29, dá 1 quilômetro praticamente de distância, se a gente observar, elas vão ficar muito próximas. Então, uma parada, ela vai ser um ponto, mais ou menos só um ponto de interrupção do trânsito, se a gente juntar os dois segmentos, as duas interseções. E aí avalia-se outros pontos de interferência com a questão do desconforto que possa usar se pode provocar no deslocamento dos veículos, né? E depois dessa rota, então tem o trecho aí do pedágio até Lajeado, mas tem outras rodovias, né? A 130 vocês estão trabalhando, inclusive, nesse momento entre Lajeado e Arroio do Meio. O que mais está previsto e quais são os prazos também para a conclusão dessas melhorias aqui no nosso Vale do Taquari? Ali no Lajeado, nós estamos ali no Poço do Arco, que fazia parte de uma programação. Até tínhamos uma ideia de execução até no ano passado. Como a gente viu que o pavimento ainda estava bastante satisfatório a sua condição, a gente buscou aproveitar um pouco mais da situação existente e fazer o reforço lá naquela rótula ali do Poço do Arco, neste momento agora, coincidindo também, inclusive, com o período de verão, como a gente atuou sempre ali no período de verão, onde o tráfego ali, o trânsito naquela região diminui bastante em função de período de férias, viagens para litoral, então reduz bastante. A gente está atuando nesse ponto ali, atuamos nesse ponto ali para recuperar ali, dar um reforço no pavimento naquela rótula do Poço do Arco. Fazia parte já do planejamento. Aquele trecho segue em direção depois ali, em direção a Arroio do Meio e Encantado, né, que é a manutenção daquele segmento, que começa aqui praticamente na 386 e vai até Guaporé, e a manutenção desse sentido aqui, ela vai até ali a entrada de Cruzeiro, que está sendo executada a esse ponto que a gente vem executando desde lá de Venâncio Aires. E isso vai até quando, todas essas obras? A princípio, nós temos aí por exemplo, o contrato que tem a manutenção aí de Lajeado até Venâncio Aires. A gente tem essa previsão de mais 4 meses na execução das rótulas. Vamos verificar também, coincidindo com a questão financeira, a implantação do acostamento, ou seja, do nivelamento do acostamento lá no segmento entre o quilômetro 6, que é lá em Venâncio Aires, até Mato Leitão, que é no quilômetro 16. Isso não estava previsto inicialmente? Estava previsto. Então, a gente só está agora organizando essas intervenções de fazer, olha, vamos fazer, se eu faço a rota de novo e faço lá a execução desse acostamento, eu volto com muitas intervenções no trecho, ao mesmo tempo prejudicando a circulação. Então, a princípio, nós temos aí como conclusão total do contrato
a princípio ali no mês de agosto desse ano. Luiz... Já com a implantação dos acostamentos. A ideia sempre é avaliar, antes de iniciar a obra, avaliar as questões do impacto delas no trânsito, né? Luiz Fernando Vanacor, que conversa com a gente, diretor técnico da EGR. Além dessas questões envolvendo o pavimento, eu vejo aqui até no site da própria EGR, outras ações que acontecem em municípios aqui da região, que é mais questões de conservação, a roçada, a própria limpeza das margens das rodovias. Tem entre Estrela e Teutônia, tem entre Encantado e Mussum, também entre Fazenda Vila Nova e Teutônia, essas ações acontecendo. Essas também estão dentro desse prazo que o senhor cita, ou aí se trata de uma outra etapa? Não, essas atividades, elas são atividades perenes, a roçada e a conservação são contratos de várias atuações de vários anos, e eles são contratos constantes, ou seja, sempre está sendo feita roçada, limpezas em todas as rodovias à volta de Lajeado, de forma periódica ali, quando tem a questão da necessidade, roçada muito em função do crescimento da vegetação. Então sempre esses contratos estão atuando, não é uma questão, a gente faz a programação agora em função, vai anunciando mais em função até de ser divulgado os locais onde está sendo feito essas intervenções. Elas acabam sendo feitas no acostamento, não tem tanta interferência no trânsito, mas sempre a gente costuma se informar para poder divulgar ali, de usuário ter um certo cuidado ao cruzar por essas frentes de trabalho, para evitar algum tipo de acidente, ou mesmo sabendo e não se surpreender ali com a situação, venha a causar algum desconforto ali para os usuários da rodovia. Mas essas já são atividades que são constantes, ora estão em Lajeado, ora vão estar em Guaporé, em função muito das necessidades do deslocamento da rodovia. Né? No caso, principalmente o que comanda bastante aí é o crescimento da vegetação ali próximos nas margens da rodovia, né? A gente faz a roçada, organiza a sinalização, avalia algumas intervenções em acostamento, principalmente aí de entradas, né? Mas sempre são atividades, já são perenes já e constantes aí ao longo das extensões da rodovia aí, que tem a praça de pedágio em Cruzeiro, Boa Vista e também Encantado. Luiz Fernando Vanacor, diretor técnico da EGR. Me corrija se eu estiver errado, mas essas obras, inicialmente a previsão era de que elas estivessem concluídas em novembro do ano passado. Agora o senhor falou em agosto desse ano. Estamos falando de 9 meses de atraso, está certo isso? Mas eu faço referência muito à questão nós podemos ter feito ela em novembro, com certeza. O fato é que o impacto no trânsito seria muito danoso. Nós ia começar e, por reclamação, nós ia ter que interromper algumas atividades. E é exclusivamente a questão do tráfego ou tem também falta de mão de obra? Porque o trecho de Lajeado a Arroio do Meio, por exemplo, eu passo com uma certa frequência e a primeira é retirada da camada asfáltica, né? E aí demora uns 7, 8 dias para voltar a equipe e colocar a outra camada. Não daria para agilizar esse processo? E outro trecho também teve a própria pavimentação, ficou numa camada, ficou boa, mas demorou mais uns 20 dias para ser sinalizada, para ser feita a pintura, o que também gera um pouco de insegurança no local, né? Esse procedimento não poderia ser mais rápido? E eu aproveito para lhe perguntar se de repente agora com algumas estradas a menos, né? Porque agora tivemos o início aí da concessão na IRS 122, na 240, na 287 aí, pegando praças de Flores da Cunha, de Portão, que não são mais administradas pela EGR, se isso vai fazer com que as obras sejam agilizadas em outros pontos. Bom, são contratos independentes que atuam nas rodovias, então a questão lá da redução ela não vai interferir. Eu vou te fazer um pequeno parênteses aí, né, em relação à execução. Na verdade, a programação e os estudos que são feitos ali em relação à sinalização para verificar ali as questões de adequações de sinalização. Então, foi avaliado o projeto antigo, e feita a programação da situação ali, né? Claro que tem a questão ali de períodos ali de conclusão, afastamento um pouco da frente de serviço que está mais ali atuando na parte de pavimento.
A questão da fresagem, nos pontos que houve fresagem, depois recapeamento, sempre é para verificar se não tem alguma situação remanescente que permaneceu ali ainda, que precisa de algum tipo de intervenção ainda complementar. Então, eu fresar e colocar a capa imediatamente, ela me impede um pouco essa avaliação, nos impede de fazer uma avaliação sobre o remanescente pós-fresagem, né, antes de se colocar a camada nova, sobrepor a camada nova, né? Ou seja, se eu sobreponho a camada nova em seguida e tem ali algum defeito que está ali, que pode se aflorar ali nessa abertura, permite que a gente não faça esse tipo de trabalho aí, prejudicando depois a nova camada com esse afloramento aí de um defeito, digamos assim, escondido no caso, né? Então a gente faz a fresagem, expõe esse segmento ao tráfego, o próprio tráfego nos ajuda a revelar pontos de fragilidade que estavam ainda nas camadas inferiores. Então esse é um procedimento. A gente sempre busca aí atuar de forma mais rápida possível, para evitar, ou seja, evitar o menor dano, o menor desgaste no deslocamento dos usuários em função de tempo de parada. Essa é a questão da sinalização. A gente sempre cuida muito dessa questão da sinalização de atraso, mas a programação da execução talvez tenha levado um pouco tempo a mais ali. A gente sempre tenta reavaliar e buscar sempre otimizar fazer com que as coisas aconteçam no menor tempo possível. A gente tem sempre cuidado sobre isso aí e, claro, sempre, se houve algum tipo, se tinha possibilidade de ser feito mais rápido, houve alguma falha aí que a gente procura sempre corrigir para as etapas seguintes, né? Seu Luiz Fernando, chega perguntas aqui também de ouvintes. João Batista de Siqueira, ele escreve assim: boa tarde, quem fará a obra que será a mesma que fez a rótula em Carlos Barbosa? Faz 15 dias que foi inaugurado e está com buracos, passei lá faz 30 minutos. E ele também pergunta quando irão arrumar em frente à Polícia Rodoviária Estadual em Teutônia. Bom, é um outro trecho em uma outra empresa. No caso aqui, a empresa que está, o consórcio formado ali pelas empresas que estão atuando entre Lajeado e Venâncio Soares, elas têm a detentoras um contrato, e lá no outro trecho entre Estrela e Garibaldi é uma outra empresa. A questão lá, por exemplo, lá da interseção que foi feita lá próximo em Garibaldi, acho que está se referindo a isso, claro, a gente faz a pavimentação aproveitando muito de alguns segmentos que eram antigamente pavimentos que foram recuperados. Isso pode acontecer de algum tipo de defeito e a empresa está preparada lá para fazer a recuperação desses pontos. Eu vou citar exatamente a questão ali do posto Arco. A gente fez a intervenção aproveitando as alças que já existiam no passado, fizemos ali a recuperação, fizemos uma camada, isso já faz bastante tempo, acho que foi 2021, se não me falha a memória, surgiram defeitos, nós fomos corrigidos e acompanhamos essa evolução do pavimento, e hoje, depois de concluído todas as atividades, depois de ter certeza de que todos os defeitos no pavimento existente já surgiram e já foram corrigidos, está se fazendo se fez a aplicação de uma camada que ela reforça a estrutura, melhorando ainda mais a condição de resistência quanto a esses possíveis defeitos que possam vir a surgir. A mesma coisa está sendo planejado e estudado lá nesse trecho de Garibaldi. Nós fizemos a mudança geométrica do local, facilitando o trânsito e com adaptações de pavimentação. Com certeza, não vamos aqui dizer que não, pode surgir algum tipo de defeito localizado, alguma situação, nós vamos lá fazer a correção pontual, avaliações, continuamos acompanhando e no futuro fazer o reforço da situação. Vamos lá, falando sobre ali o posto policial, inclusive a gente já está planejando da recuperação, aquela situação que tem ali em frente ao posto policial, ela é uma deformação na camada asfáltica e ela foi gerada pela implantação de uma lombada, certo? Uma lombada física que foi colocada ali próximo, que ela gera com que os veículos, principalmente os veículos pesados, tenham que reduzir muito a velocidade e com temperaturas altas acaba acontecendo essa deformação. Então nós estamos esperando ali um pouco ali para avaliar a questão do comportamento, né? E fazer a recuperação definitiva com algum tipo de intervenção que tenha mais durabilidade, ou seja, aquele ponto sempre vai ser
tal como as lombadas eletrônicas, que os veículos mais pesados reduzem muito a velocidade, tem um ponto praticamente de parada do veículo, o que pode ser identificado também aí como exemplo nas entradas das cabines, nas praças de pedágio, onde o veículo pesado provoca uma deformação permanente em função da sua redução de velocidade naquele ponto, ou através de uma parada que é propriamente a própria parada de pedágio, ou essas lombadas físicas que geram essa redução de velocidade. Com o deslocamento, então a gente avalia a situação ali, olha, essa lombada está acontecendo isso, vamos avaliar se a lombada é necessária. A princípio, a polícia solicitou que fosse colocada ali em função do ponto de interseção, e vai se buscar um pavimento que tenha uma durabilidade um pouco maior. Sempre vai acontecer de surgir algum tipo de deformação por causa desse comportamento do veículo pesado. O caminhão, quando vai se trafegar, ele quase que para poder passar por cima da lombada, e esse momento de parada gera um esforço ali que vai gerar uma deformação permanente do pavimento e forma aquelas ondulações ali. Pode observar que todos os pontos onde há redução de velocidade sempre está acompanhado de algum tipo desse defeito aí. Tem que se buscar algum tipo de solução de pavimento, às vezes uma solução definitiva seria colocar camadas de concreto de cimento, mas isso também tem um custo muito elevado e muito alto. Então, a gente avalia sempre a programação do que é o mais adequado fazer na situação. Está se programando ali a recuperação daquele segmento, e o defeito ele não é um defeito gerado pela falta de estrutura do pavimento, mas sim no revestimento. E o revestimento, com essas temperaturas mais elevadas, ele acaba, vamos por assim falando, tentando ser um pouco mais claro, ele acaba amolecendo o asfalto e vem um caminhão pesado que naquele ponto ele baixa praticamente a sua velocidade a zero. Então ele vira um peso em algo que está um pouco mole. Então ele vai gerando, com o número de veículos que vai passando, uma deformação, que a gente chama de uma deformação permanente. Ok. Luiz Fernando Vanacor, diretor técnico da Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, obrigado por atender a Rádio Independente. Um bom final de semana. Eu agradeço a oportunidade. Vamos sempre buscar aí atender aí essas observações que são feitas. É importante para nós aí, importante também o espaço de poder divulgar, explicar, porque a gente acaba não tendo muita oportunidade dessas mudanças estratégicas aí de programações de obra, explicar aí para o melhor entendimento e até o que a gente possa ser aceito aí na nossa intenção, que é sempre o melhor conforto possível e segurança aos usuários. Diretor técnico da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, Luiz Fernando Vanacor.